Senhores, a partir desse momento, então, a nossa aula está oficialmente sendo gravada, beleza? Damos início à nossa aula de hoje. Vou projetar aqui para vocês o nosso quadro. Hoje, dia 27 de agosto, certo? E eu estou trabalhando com vocês a partir da página 435, beleza? Espera aí que entrou mais alguém, deixa eu liberar. A Ana, bom dia, Ana. Então, pessoal, dia 27/8, hoje nós começamos a nossa aula do dia. Beleza? Eu estou a partir da página 435, que é a aula Parlamentarismo às Avessas. Pessoal, só estou confirmando aqui um negocinho. Eu vi que nem todos enviaram para mim a atividade da terça-feira. Só tenho 8 respostas aqui. Depois isso não vai ser considerado como nota para quem não enviou. Tem que enviar. Certo? Legal. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho do parlamentarismo às avessas. Certo? Posso começar nossa aula então? Áudio. Posso começar nossa aula então? Maravilha. Começando então. Obrigado, meus queridos. Falamos. Não entendi. Ah, obrigado, Ana. É que o teu áudio ele chegou um pouco alto, aí não deu para entender. Pessoal, a gente falou das eleições do cacete na aula passada, né? Que era aquele método violento que ambos os grupos políticos utilizavam, certo? Legal. Porém, a monarquia brasileira, né? Ela tinha uma outra característica. Olha lá. Vamos discutir aqui algumas questões, certo? Pois bem, em 1847 é instituído o sistema parlamentarista no Brasil, certo? Ok. Professor, o que é esse sistema parlamentarista? A nossa monarquia, então, ela era parlamentarista, ou seja, o que isso vai caracterizar? O que caracteriza um governo parlamentarista? Olha lá. Um governo parlamentarista ele vai nascer na Inglaterra no século XIII, né? E ele vai ter como característica a seguinte questão: os representantes compunham o parlamento, que eram eleitos pelo povo, e logo em seguida esse parlamentar recebia o cargo de primeiro-ministro, aonde ele ia compor os ministérios, certo? Então, o que acontece? Você tinha eleição dos deputados, senadores, o parlamento. Esse parlamento, essa Câmara, vai eleger um primeiro-ministro, que é esse primeiro-ministro quem vai nomear os cargos de ministério, de ministro de saúde, de governo e tudo mais. Então, o Brasil teria esse sistema. Porém, o Brasil, de fato, nunca foi um sistema parlamentar, pois existia um fator particular em nossa política. Qual fator era esse, pessoal? O famoso poder moderador, certo?
O poder moderador, pessoal, ele dava poderes totais ao imperador, que podia mandar e desmandar conforme os seus interesses. Desta forma, o parlamentarismo brasileiro passou a ser chamado de parlamentarismo às avessas, pois o poder moderador dava plenos poderes totais ao imperador, que mandava e desmandava de acordo com os seus próprios interesses, certo? Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Conversem comigo, eu não estou no chat. Maravilha. Então, dessa forma, era o parlamentarismo às avessas. Isso aqui pode ser uma boa questão para a próxima prova. Certo? Pode ser uma boa questão de prova. Então, o que é o parlamentarismo às avessas? O parlamentarismo às avessas quer dizer que o Brasil ele não era um parlamentarismo. O Brasil continuava aos moldes de quem? Continuava aos moldes da monarquia, certo? Da monarquia absolutista. Outro ponto que eu acho importante de definir aqui com vocês. É importante destacar que tanto os liberais quanto os conservadores, então olha lá, tanto os liberais quanto os conservadores defendiam somente os interesses dos grandes proprietários de terras. Tanto os liberais, pessoal, quanto os conservadores. Havia essa alternância de poder entre eles, uma disputa política, mas que eles defendiam os mesmos objetivos, as mesmas ideias, certo? Isso para a gente é muito, muito, muito importante. Até aqui, nessa primeira parte, ficou alguma dúvida? Beleza, deixa eu só ver aqui uma coisa nas atividades. Ver se eu tenho alguma atividade que eu quero passar para vocês nesse começo de aula. Acho que nesse primeiro momento, por enquanto, sem exercícios. Acho que nesse primeiro momento eu não vou passar exercício, não. Tá bem de boa. Galera, página 436, todo mundo comigo, por favor. Todos pegando a página 436. E aí eu vou começar o nosso próximo tópico de hoje. Todo mundo copiou? Tá, tô operando. Estou aguardando vocês.
Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês, enquanto vocês estão copiando. Que daí a gente ganha tempo. Ana Luísa está. Ana Clara. Ana Clara eu não a vi hoje. Oi. Ah, beleza. Clara. Tá aí. Eduara. Gabriel. Gabriel não tá com a gente hoje. Elana. Presente. Elô. Favarim. Beato. Beato. Tá aqui. Isabelle. Júlia. Tá aqui. Lelson. Meu querido Léo não está conosco hoje. Luana. Tá aqui. Mel. Pedro. Pedrão. Eu tinha visto o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro saiu do computador, deixou ligado e tá dando migué no professor. Pedrinho. E a Rafa. Tá aqui. Posso continuar, pessoal? Pessoal, o Pedro falou que a live dele travou e não tá ouvindo nada. Deixa eu falar aqui para ele. Pedro, reinicia seu... Ah, ele já saiu. Tem que reiniciar quando acontece isso. Pessoal, posso dar seguimento? Então, beleza. Pessoal, ainda durante o segundo reinado, existiram conflitos políticos. Oi. Quem que eu tô? O Pedro? Te dei presença. Dei. Não, eu vi que você caiu. Até escrevi para você quando você escreveu que sua live travou. Eu falei para você reiniciar no chat, mas você já tinha saído. Obrigado você, querido. Pessoal, então, ainda durante o Segundo Reinado existiram conflitos políticos, rebeliões provinciais. Rebeliões provinciais no Brasil. Um desses exemplos é a Revolução da Praieira, que a gente usualmente usa o ano 1848, certo? Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dessas rebeliões que ainda continuavam, dessas revoltas que ainda continuavam a existir durante o governo do Segundo Reinado, certo? Vou entender que sim. Pontos que eu julgo importantes para a nossa discussão da aula de hoje, certo? Olha lá, a maioria das rebeliões provinciais que nós estudamos lá no período regencial já haviam sido sufocadas. Porém,
sufocadas. Porém, Pernambuco ainda enfrentava problemas políticos, certo? Isso é muito importante para nós. O descontentamento havia chegado a toda a população. Pro, o que rolou então? É aí que a magia começa a acontecer. Os principais alvos da insatisfação popular eram. Então, vou colocar aqui para vocês. O monopólio da política nas mãos das oligarquias pernambucanas. Professor, o monopólio político, então, isso quer dizer que quem estava no controle político de Pernambuco era somente a elite? Exatamente. Somente a elite estava nesse controle político. E aí tem mais uma questão. Quem era essa oligarquia? Na sua ampla maioria, eram os portugueses, certo? Então, os portugueses, pessoal, ainda naquele momento, tinham muita força política na região, certo? E, claro, isso causava o descontentamento da população brasileira. Isso não era visto com bons olhos. Legal? Bacana. O foco... Opa, peguei a cor errada aqui. O foco do descontentamento era o jornal chamado Diário Novo, certo? Então, o local onde saíam, né, as revoltas, as insatisfações, era no jornal chamado Diário Novo, certo? Esse Diário Novo, pessoal, que tinha tendência de governos liberais, estava na Rua da Praia. Por isso, chamada Revolta da Praieira, certo? Legal. Para a gente continuar então, deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Os praieiros, em seu movimento revoltista, seu movimento de revolta, defendiam. Então vamos ver aqui quais são as ideias que eles estavam defendendo, pessoal. Primeiro, eles estavam defendendo voto livre e universal, todo mundo deveria passar a ter o direito a voto, liberdade de imprensa, já que a imprensa ela era censurada pelo governo, extinção do poder moderador. Então percebam o caráter liberal aqui, eles não querem mais aquele monarquismo antigo, aquele sistema. Nacionalização
do comércio. Por quê, professor? Nacionalização, porque o comércio estava nas mãos dos portugueses. E, por fim, eles queriam reformas sociais, certo? Aqui, pessoal, tem um ponto importante. Percebam, vocês estão vendo o meu mouse? Vocês veem. Tá. Vocês percebem que aqui eu estou falando do ano de 1848, correto? Por que o ano de 1848 ele é tão importante para nós? Porque a Europa, pessoal, nesse momento, ela está vivendo diversas revoltas liberais. O ano de 1848 ele é marcado pelo levante, pelas revoluções liberais na Europa, sobretudo na França, certo? Sobretudo na França. E claro, isso acabou influenciando diretamente o Brasil também, certo? Professor, quando a gente vai falar dessas revoltas liberais de 1848? Na próxima apostila, quando a gente for falar de história da Europa novamente, certo? Pois bem. Esperar um pouquinho para quê, Pedro? Para copiar? Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui para copiar e vou parar aqui hoje e termino isso aqui na próxima aula. Pode ser? Então a gente finaliza essa parte na próxima aula. Enquanto isso aqui eu vou pausar a nossa gravação.